substancial dos regimentos internos das câmaras municipais pelo Judiciário. Vamos convidar todos que vão fazer parte deste painel. Convidamos, com os aplausos de vocês, Dr. Frederico Mendes Júnior, juiz-presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, AMB. Dr. Marcel Ferreira dos Santos, juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, secretário da Associação dos Magistrados do Brasil, AMB. Dr. Rafael Altoé, juiz de Direito, professor de Direito Constitucional da Escola da Magistratura do Paraná. Procuradora doutora Ana Lúcia Rodrigues. E este painel terá a mediação do doutor Anderson Alarcon, advogado e procurador da UVB. Anderson, quer pegar esse? Sim. Tanto faz. Quem é o primeiro a falar? Pode ser. Não, fica à vontade. Os dois. Pede para trazer uma mesinha aqui. Já foi. Ele vai sentar aqui, ó. Vou ver a sua... Bom, novamente, muito bom dia a todos. Quero agradecer efusivamente a presença do Dr. Frederico, Dr. Rafael, que está dando entrevista aqui atrás, já compõe o palco aqui conosco, o Dr. Marcel. E, curiosamente, nós temos aqui hoje a alegria de ter uma mesa completamente maringaense, lá de Maringá, no Paraná. Quem é do Paraná aí? O doutor Frederico, o doutor Marcel, o doutor Rafael são juízes lá em Maringá e há algum tempo, diante do grande trabalho que fazem, são reconhecidos e sempre alçados à difícil missão de chefiar a AMB e levar a representação dos juízes Brasil afora. E a professora Ana Lúcia, que inclusive foi minha professora no mestrado, uma alegria tê-la aqui conosco, é vereadora em Maringá e suplente de deputada estadual, uma alegria a sua presença aqui conosco. Eu já adiantei um pouco aqui o papo com o pessoal sobre aquilo que nós vamos conversar aqui um pouquinho, não sei, vocês estavam lá no camarim, vocês chegaram, conseguiram ouvir alguma coisa, e brinquei com eles, vocês estão preparados para apanhar? Mas, na verdade, não é nada disso, nós sabemos que a AMB está muito alinhada com a defesa dos ideais constitucionais democráticos, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. De imediato, eu passo, então, a palavra ao doutor Frederico, para que possa fazer aqui as suas considerações. Mais uma vez, muito obrigado. Apenas um adendo. Eu acho que é a primeira vez da AMB aqui na União dos Vereadores do Brasil. A União dos Vereadores do Brasil é uma entidade quase centenária já, é a entidade representativa oficial, assim reconhecida por lei federal, dos vereadores e das câmaras municipais de todo o Brasil. Nós temos hoje aqui aproximadamente 5.000 participantes. E para vocês verem como esse tema é de tamanho interesse, nós temos aqui hoje mais gente do que ontem, quando o presidente Alckmin esteve aqui. Então, essa talvez seja a discussão mote desta marcha, na esteira dos últimos entendimentos deflagrados pelo STF, no que diz respeito à necessidade da observância da autonomia, da independência e da não invasão do judiciário nas questões internas próprias do Poder Legislativo Municipal brasileiro. Então, essa é uma discussão muito esperada, e eu desejo que seja extremamente profícua para todos nós. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Bom dia a todos e todas. É uma grande honra e uma grande satisfação para a Associação dos Magistrados Brasileiros poder participar deste evento. Quero agradecer ao Anderson, ao nosso presidente Gilson, pela oportunidade, que eu considero esse nosso encontro aqui uma grande oportunidade
de estreitamento de laços, de ampliação do debate democrático em torno das questões mais importantes do nosso país. Eu estou acostumado com o evento de juízes. Geralmente tem ali 50 pessoas, 100 pessoas, e confesso que estou meio intimidado pela assistência. É muita gente, falava pouco com a professora, é um evento muito grande. Parabéns a todos que saíram de longe, de todos os lugares do Brasil, com disposição para participar de um evento como esse. Eu até tinha trazido aqui um material por escrito, mas eu acho que não cabe nesse formato. Acho que vamos fazer aqui um bate-papo. E depois eu disponibilizo para a UVB esse material para que possa ser encaminhado por e-mail, por WhatsApp, a cada um dos participantes. A AMB, essa Associação dos Magistrados Brasileiros, ela congrega quase 15 mil magistrados brasileiros, de todas as áreas da atuação. Então, nós temos juízes de direito, juízes federais, juízes militares, juízes do trabalho. De todos os graus de jurisdição, são juízes de primeira instância, desembargadores e ministros dos tribunais superiores. Pelo formato que as associações de magistrados têm nos diversos países, nos países maiores que o Brasil, como China, Índia, Estados Unidos, Rússia, a nossa associação acabou sendo a maior associação do mundo. Nenhuma outra associação de magistrados no mundo congrega esse número, de 14, 15 mil pessoas. Ao longo da nossa história, da história do Brasil, a democracia sempre prevaleceu. E nós tivemos vários momentos, constituições democráticas, constituições autoritárias, governos democráticos, governos autoritários, que foram se revezando ao longo da nossa história. Mas a democracia, no final das contas, sempre prevaleceu. O judiciário tem um papel fundamental como garantidor dessa democracia, mas o parlamento também. Talvez um papel mais importante que o nosso, inclusive. São os vereadores desse parlamento da União, não é isso, professora? O parlamento, ele está na União, nos estados e nos municípios. E os senhores vereadores é quem estão mais próximos da população, é quem estão mais próximos dos problemas, é os que estão ali na ponta, que estão na trincheira, como a gente diz, e que são os principais destinatários das angústias da população brasileira. Então, eu acho que qualquer projeto para um país, qualquer projeto com capacidade de dar certo, qualquer projeto voltado à maior parte da população brasileira, ele parte dos municípios. E dentro dos municípios, ele parte dos vereadores, dos parlamentares eleitos, dos representantes eleitos nos municípios. A nossa Constituição prevê uma relação harmônica e independente entre os poderes da República. É importante que seja assim. Desde quando foi construído esse formato, lá atrás, por John Locke na Inglaterra, por Montesquieu, se previam esses poderes, executivo, legislativo e judiciário. O legislativo teve uma fase de muita proeminência, de muita força no século XIX. Talvez o século XX tenha sido o século do agigantamento do poder executivo. E, nesse momento, nós enxergamos, assim, o judiciário participando muito das discussões no país. Acaba que as relações de consumo desembocam no judiciário,
os tratamentos médicos. É uma coisa diária e se bater a porta do judiciário para se fazer uma consulta ou se fazer um exame, e também as questões políticas. Mas é importante que, embora em dado momento algum desses poderes pareça estar mais proeminente, aparecendo com certo protagonismo em relação aos outros, é importante nunca perder de vista essa necessidade de equilíbrio, essa necessidade de harmonia. Harmonia que se constrói com diálogo. Tem um pensador chamado Habermas, e ele diz o seguinte, que na democracia como a nossa, só se encontra soluções, só se constrói através do diálogo, através do consenso. E é esse o caminho do diálogo, o caminho do consenso. A Associação dos Magistrados Brasileiros, que eu represento, vem aqui também com esse propósito de estreitar esses laços entre o poder legislativo e o judiciário. De tentar, eu acho que é de uma importância ímpar essa relação que acontece lá nas comarcas, nos primeiros municípios. Eu trabalho há mais de 10 anos em uma vara da Fazenda Pública, em Maringá, que é a vara que trata diretamente dessa relação com prefeitos, com vereadores. É o juízo que analisa os atos de prefeitos, vereadores, enfim, do poder público em geral. Volta e meia eu tenho uma Câmara de Vereadores lá comigo. Pessoal, doutor Frederico, nós temos um problema aqui na Câmara, gostaríamos de conversar, venham aqui. E até volta e meia eu brinco, hoje a reunião da Câmara de Vereadores, a sessão, vai ser aqui no fórum. Então o pessoal é sempre bem recebido e é uma troca de experiências, uma troca de saberes, uma troca de conhecimento entre nós todos. Acho que a Constituição da República foi muito sábia a deixar reservado aos municípios, aos parlamentares nos municípios, todos os assuntos de interesse local. Porque todos os assuntos de interesse local são de uma amplitude extraordinária. Quase todos os assuntos na República estão meio que, de uma forma ou de outra, cabem dentro desses assuntos de interesse do município. Essa recente tragédia que nós passamos agora, que foi a pandemia, ela nos mostrou isso. Na pandemia não houve vencedores, todo mundo perdeu. Algumas pessoas perderam familiares, outras perderam amigos, o país perdeu grandes profissionais, os empresários perderam parte de seus negócios, trabalhadores perderam os seus trabalhos. Então, na pandemia foi um lugar onde só houve perdedores, ninguém venceu. Mas o Poder Legislativo, as câmaras de vereadores, os municípios, demonstraram e deixaram muito clara a sua importância. Isso não foi no estado A ou no estado B, no município A ou no município B. Foi em todo o Brasil. Então, mais uma vez, parabenizo os senhores pelo trabalho realizado nos últimos anos. E isso aqui é um bate-papo, é um diálogo. Não sei se vamos conseguir responder a todas as perguntas, se estamos à altura de responder a todas as perguntas, mas o que a gente não souber aqui hoje, nós vamos pesquisar e nos comprometemos de mandar uma resposta no momento seguinte. Tá bem? Era isso, muito obrigado pela atenção e pela paciência. Fico aqui à disposição dos senhores e senhoras. Muito obrigado. Doutor Anderson, eu vou interromper só um pouquinho, só baixo. Bota retorno aí. Só vou pedir a gentileza, pessoal. Alguns vereadores estão reclamando do barulho aqui. Baixa um pouquinho. Vou pedir a gentileza dos colegas que quiserem conversar. Converse mais lá para o fundo, converse baixinho, para não atrapalhar as pessoas que estão querendo prestar atenção aqui no painel, tá bom? Muito obrigado. Sem mais delongas, então, vou passar a palavra para o Dr. Marcel para suas considerações.
Obrigado, Anderson. Bom dia a todos e a todas. É uma imensa alegria participar deste evento hoje. Estava ali na sala conversando com o Anderson e destacando a importância do judiciário se aproximar do parlamento, neste caso especialmente o parlamento municipal. Eu, tanto quanto o Fred, tenho uma experiência de vara de fazenda pública ali de 10 anos, um pouquinho mais. E essa experiência, vocês bem sabem que é uma vara cuja competência é especializada para julgar atos do poder público. Então, diariamente, a gente recebe dezenas e dezenas de ações que acabam, de certa forma, resvalando na atuação, seja do Executivo, seja do Legislativo. E nestes anos todos, eu tenho conversado com colegas de fazenda pública e a gente chega à constatação de que, ano após ano, vai sendo criada uma maturidade institucional no magistrado para valorizar a postura de atuação do legislador. Por que eu digo isso? Nós, juízes, não temos a legitimidade do voto, diferentemente de outros países em que o juiz é eleito. No Brasil não é assim que funciona. Nossa legitimidade vem da regra do concurso público ou da exceção, que é a regra do 5º constitucional. Uma previsão que a nossa Carta Magna estabeleceu, que uma fração dos componentes dos tribunais, ela é preenchida por membros do Ministério Público ou da Advocacia, com o fundamento de que aquilo levaria uma melhor ou maior oxigenação do Poder Judiciário. Pois bem, se nós não temos essa legitimidade do voto, como que a gente pode interditar um ato praticado pelo parlamento, interditar um ato praticado pelo chefe do Executivo? Estudiosos de um tema chamado marketing judicial, cada vez mais têm defendido que o fator de legitimação das decisões judiciais está na motivação das decisões. E essa motivação, ela não pode ser uma motivação empolada, até em curso, né, a MB está acompanhando no Conselho Nacional de Justiça, uma proposta de simplificação dos atos editados pelos tribunais de justiça, para que a população tenha uma maior facilidade de entendimento, porque o juridiquês cada vez mais tem demonstrado uma ferramenta de distanciamento do judiciário da sociedade. Mas voltando ao ponto, como essa legitimidade ela é realizada? Uma fundamentação detalhada, uma fundamentação que dê primazia à segurança jurídica, porque os senhores vereadores, os senhores prefeitos, enfim, todos aqueles que atuam nos municípios representando os interesses da comunidade, às vezes se chateiam com o judiciário com uma coisa que envolve imprevisibilidade. Ora, na cidade tal, o juiz deu a liminar no mandado de segurança, que foi ajuizado pela Câmara Municipal. Já na cidade de Maringá, o judiciário, o mesmo juiz do Poder Judiciário, um outro juiz do mesmo poder, deu uma decisão diametralmente oposta. Essas incompreensões, elas são ruins, porque o jurisdicionado, ele não consegue explicar para a sua base, no caso dos parlamentares para a base eleitoral, como um judiciário pode decidir a mesma questão de forma diferenciada. Mas há como resolver esse problema? Uma das formas de solução é essa aproximação do judiciário com o parlamento. No caso aqui da MB, o presidente Frederico, ele realiza um trabalho de acompanhamento de projetos de lei que correm no Congresso Nacional e também uma agenda de visitas. E essas visitas, elas servem também para mostrar para nós, juízes, quais são as necessidades da sociedade, quais são as reclamações da sociedade e quais são os pontos de contato e de divergência. Um ponto interessante envolvendo essa relação entre judiciário é a autocontenção. O Rafael vai falar um pouquinho disso, né? Mas eu queria só dizer que nós, juízes, temos procurado estabelecer uma forma de atuação que, para além de dar primazia à segurança jurídica, e como essa segurança seria estabelecida?
o Código de Processo Civil de 2015 já é um grande avanço, porque ele tenta estabelecer uma justiça com estabilidade, uma justiça em que, após amplo debate dos tribunais superiores, no caso, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, uma decisão que acaba cristalizando, num dado sentido, ela tem que ser obrigatoriamente aplicado pelos juízes de primeiro grau. E esse é um ponto de sugestão para os senhores vereadores: toda vez que tiver uma demanda ou uma questão jurídica imbrincada no respectivo município, o ponto de partida é uma pesquisa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Porque grande parte das discussões envolvendo licitação, envolvendo nomeações, envolvendo atos de urbanização, envolvendo desapropriação, envolvendo matéria interna corpore das câmaras municipais, grande parte dessas discussões já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. De modo que o caminho de atuação do Legislativo tem que ser um caminho inverso. Ao invés de, às vezes, pesquisar o que um juiz da base de primeiro grau entende, é melhor que ele já pesquise o que o STJ entende sobre aquele assunto. E na hora da Câmara Municipal, citando um exemplo, for ajuizar um mandado de segurança, por exemplo, ele faz esse cotejo, esse confrontamento para dizer: olha, nessa questão envolvendo mandado de segurança, o STJ já entendeu que a Câmara Municipal tem personalidade judiciária. Porque uma das discussões que envolve a atuação das câmaras municipais é que ela não tem personalidade jurídica. Hoje está já solucionado, mas lá atrás se discutia muito. Ora, Câmara Municipal não é Estado, não é município, não é União. Ela não pode fazer parte de um processo, ela não pode ajuizar uma ação. Pois bem, essa questão, estou exemplificando, ela já está solucionada. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que as câmaras municipais têm personalidade judiciária, ou seja, mesmo não tendo uma personalidade jurídica, ela pode fazer parte do polo ativo de uma ação, desde que essa ação discuta interesses ligados à instituição. Um tema também importante, que tem muita discussão, e ali as câmaras municipais podem invalidar eventuais decisões de primeiro grau, é a discussão da atuação do judiciário em mandado de segurança envolvendo lei em tese, ato legislativo. Por que isso? Quando a gente fala em ato administrativo, e é o que os senhores praticam ali diariamente, o Executivo pratica diariamente, uma conceituação simplista, o ato administrativo é toda e qualquer declaração do Estado, e quando eu falo Estado é no sentido geral, mas de poder público, no exercício de prerrogativas públicas enquanto comando complementar da lei. Por que comando complementar da lei? Porque a lei, para que ela tenha execução, ela precisa de um complemento que se dá por meio de atos administrativos. E são esses atos administrativos que diariamente são colocados a exame do Poder Judiciário. Agora, quando eu saio do ato administrativo, que é uma questão mais concreta, uma nomeação, um ato de desapropriação, e vou para atos do legislativo, aí o judiciário tem que tomar cuidado. Porque, no caso do mandado de segurança, por exemplo, há um entendimento cristalino dos tribunais superiores de que não há possibilidade de mandado de segurança contra a lei em tese. Mas, Marcel, eu já vi, você deve ter visto o que é exceção, que são leis de efeitos concretos. Ou então, quando houver, por exemplo, uma violação ao devido processo legal legislativo, que talvez um dos grandes temas de reflexão dos parlamentares, em sentido geral, é sempre o rigor no devido processo legal legislativo. Porque se você passa 1 milímetro fora do que é estabelecido pela Constituição para aprovação de uma determinada espécie normativa, você acaba caindo na vala da inconstitucionalidade. Então, em linhas assim, de encerramento, eu queria concluir para dizer que o judiciário de hoje é um judiciário diferente
de décadas atrás. É um judiciário que tem procurado entender cada vez mais as necessidades da sociedade, um judiciário que tem um dever de reflexão, de autocontenção ou de recolhimento em determinados momentos, mas um judiciário, sobretudo, que tem que se relacionar com pessoas, relacionar com poderes, não de uma forma que fira sua imparcialidade, não, mas de uma forma que permita ao juiz conhecer as reais necessidades da comunidade. O Sidney Bennett, que é um dos grandes ministros que o STJ já teve, tem um livro que chama Conduta do Juiz. E neste livro ele fala da importância que tem de um juiz residir numa comarca de 5.000 habitantes, de 10.000 habitantes e conhecer a realidade. O juiz que vai à feira, vai à igreja, vai ao mercado, que vai numa reunião social, porque assim ele consegue absorver todas as necessidades daquela sociedade e na hora de exercitar a jurisdição, ou seja, cumprir seu mistério constitucional, ele consegue atender adequadamente o que clama a sociedade. Muito obrigado, um bom dia a todos. Confesso que eu estou surpreso assim, com a fala de vocês. Essa visão mesmo, né, humanizada e aproximada do jurisdicionado. E me cabe aqui também canalizar, ser voz dos nossos assistidos, vossos jurisdicionados, e apenas para apimentar um pouco o papo, na linha do que vocês já estão expondo, o que acontece? O Brasil ele é composto por 98,5% de municípios com menos de 10.000 habitantes. Municípios pequenos, portanto, em que tudo, como bem relata o Dr. Marcel, vai parar ali na mesa do juiz, e muitas vezes o juiz único na cidade. E essa orientação de que a Câmara de Vereadores precisa se balizar, se guiar, se orientar, se nortear por aquilo que entende o STJ é excelente, é isso mesmo, é maravilhoso. Mas aqui eu quero relatar um problema a vocês. O que acontece? O vereador ele se pauta por um mandato curto de 4 anos. Quando ele enfrenta um problema judicial lá na sua cidade, até o STJ resolver esse problema, isso quando nós conseguimos superar a súmula 7, isso quando nós conseguimos acessar o STJ, até que isso aconteça, o mandato já acabou. Você entende? Então, esse é o problema. E aí, eu queria fazer um pedido, uma sugestão e até uma proposta de, quem sabe, nós possamos desenvolver um projeto em várias mãos, interinstitucional, entre o UVB e a AMB, para apurar um pouco melhor esses entendimentos que já estão aí postos, e quem sabe a UVB consegue ser voz da AMB para os vereadores brasileiros, e a AMB consegue ser voz de entendimentos para os juízes brasileiros. Claro, a gente sabe o princípio da inafastabilidade jurisdicional, muitas vezes o judiciário nem queria receber tanta demanda, mas está lá no na nossa Constituição Federal, não pode se recusar a receber, e sabemos também que o juiz tem autonomia para decidir, inclusive contra a legem, não é? Então também não dá para colocar ali uma baliza e dizer, olha, você está obrigado, adstrito, a seguir esse entendimento. Nós sabemos disso. Mas nós também sabemos que muitas vezes nem é por mal, é por falta de mais contato ativo com aquela matéria. Coisa, por exemplo, que no STJ tem turma para isso. Então, talvez a AMB consiga, inclusive, auxiliar, por assim dizer, não os juízes, mas o próprio desenvolvimento e fortalecimento democrático em canalizar, em ser voz dessas situações. Fica aqui a provocação, a proposta de público, e da nossa parte, o VB, nós estamos absolutamente abertos e dispostos a conduzir um projeto em comum.
Vou passar, então, para o doutor Rafael. Depois a gente devolve para o doutor Marcel para ele dar a resposta do sim ou do não, né? Não é um casamento, calma. E depois a professora Ana Lúcia faz aqui o nosso arremate. Bom dia a todos e a todas. Queria iniciar agradecendo aqui a gentileza do convite, a União dos Vereadores do Brasil, cumprimentar aqui os meus queridos amigos presentes, Marcel, Frederico. Cumprimento a vereadora Ana Lúcia, em nome de quem quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, e obrigado também aqui ao Anderson pela gentileza do convite. A minha fala vai ser breve e eu acho que vai passar bem próximo da inquietação que o Anderson trouxe aqui. Mas eu queria começar dizendo que quando a gente fala em poder público, em poderes no judiciário, no legislativo e no executivo, e quando eu falo em espaço público, eu estou falando de um espaço que, pelo menos na teoria, deveria ser um espaço para o povo, que o povo ali tivesse voz e que o povo tivesse acesso. Mas quando a gente vai visitar a literatura mais específica, ele vai dizer o seguinte: o executivo é um local do povo, o judiciário com certeza também é. Mas o local do povo, por excelência, o poder que representa o povo é o poder legislativo. Há quem diga até que a própria arquitetura aqui do Congresso Nacional, que tem uma das redomas viradas para cima, que é o plenário da Câmara dos Deputados, ela foi assim desenhada para que aquele poder representasse estar aberto ao povo, para que tivesse essa simbologia. Então, quando o Anderson, por exemplo, traz essa inquietação, dizendo que nós temos aqui no STJ soluções que devem ser seguidas, e sem dúvida alguma essas soluções gerais precisam ser observadas, porque a Constituição desenhou o STJ para dar a palavra final sobre a interpretação da lei federal. Mas a gente não pode deixar claro de observar que existem as particularidades locais de cada município. Essas particularidades locais, elas fazem parte do contexto de entendimento e de interpretação. De um lado, uma particularidade local, a realidade de um município, por exemplo, muito pequeno, não autoriza que a lei federal não seja cumprida. Mas ela vai fazer parte, sim, do processo de compreensão de como aquele entendimento geral tem que ser aplicado. E, nesse ponto, acho que é um ensinamento muito importante, estava falando isso lá atrás, que mais do que compreender o que eu posso fazer, a maior virtude está em entender o que eu não posso fazer. Quando eu desenvolvo esse entendimento da autocontenção, eu consigo ter uma conduta cada vez mais ética, mais correta. E a autocontenção, ela é própria de todos os poderes. O judiciário tem o seu limite, o legislativo tem o seu limite, e o executivo também tem o seu limite. Antes de entrar aqui agora numa fala rápida sobre os limites que a Constituição desenhou para todos os poderes nessa relação saudável, eu lembro de um filósofo bastante estudado, que chama Kant, em que ele diz o seguinte: o que é ser livre? A gente tem um entendimento de que ser livre é fazer o que a gente quer, é ter a liberdade de fazer o que eu entendo como melhor para mim. Mas o Kant ele traz uma reflexão, que essa reflexão pode ser assim absorvida no nosso sentido profissional e pessoal. Ele diz que o ser verdadeiramente livre é aquele que não realiza todas as suas vontades. É aquele ser que não deixa ser escravo dos seus próprios desejos. Se eu consigo ter a liberdade de controlar os meus próprios desejos, pensar, eu tenho vontade de fazer isso, mas sei que coletivamente isso pode não ser bom, eu me tornei um ser verdadeiramente livre. Aquele que age fazendo apenas o que quer é um escravo dos próprios desejos, diz o Kant. Então, a Constituição, quando ela baseou aqui no Brasil o que a gente chama de Estado democrático de direito, ela nos dá uma mensagem, que nós temos uma obrigação de democracia e uma democracia que é baseada em um Estado de direito. O que isso representa? Representa que definir os limites das nossas atuações não é algo que parte da nossa cabeça livremente. O juiz não pode decidir o que quer apenas. Hoje, o CPC, por exemplo, o nosso Código de Processo Civil, estabeleceu no Brasil uma obrigação de seguir precedentes. O executivo não pode fazer o que quer livremente.
e o legislativo da mesma forma. Esses limites são limites estabelecidos pela Constituição. E para isso eu trago aqui rapidamente uma noção, porque nós pensamos o seguinte: o judiciário tem a função de julgar se aquela conduta está ou não, por exemplo, de acordo com a lei e com a Constituição. Dizer se aquele comportamento ou se aquela atitude é ou não juridicamente adequada. O legislativo, por outro lado, representando a pluralidade dos debates, o anseio do povo, ele produz as normas a serem aplicadas. E o executivo, como o próprio nome diz, ele executaria, faz o orçamento, aplica isso. Mas quando a gente fala nesse desenho, a gente tem uma noção distante dos poderes. E, na verdade, todos esses poderes realizam essas funções que a gente chama de funções típicas. O legislativo tem a função típica preponderante de criar normas, o executivo de executar e o judiciário de julgar. Mas o legislativo, por exemplo, também julga, ele realiza controle do município. O legislativo, também realiza atos de execução de forma típica, tem o seu próprio orçamento, constrói o seu prédio, contrata seus servidores. O judiciário é a mesma coisa. Então, todos esses poderes têm funções típicas e também funções atípicas. Mas então, qual é o entendimento que eu tenho que ter sobre essas funções? É um entendimento em que a Constituição ela estabeleceu limites. E esses limites partem de uma ideia de que eles precisam existir para que essa relação não seja distante. Essa relação ela seja harmônica. Então eu vim falar aqui para vocês sobre a perspectiva do Poder Judiciário, partindo da ideia de que todos os poderes têm que ter a sua própria contenção, mas têm que ter uma relação harmônica e saudável, necessária, como foi muito bem dito pelo Frederico. Eu vou falar um pouco dessa autocontenção do Poder Judiciário. O que o Judiciário pode ou não pode fazer? É claro que aqui é tema para mais de metro, como diz, né? A gente poderia falar de minúcias e minúcias, mas em sentido geral, qual é o limite da atuação do Poder Judiciário frente aos atos do Legislativo, aos atos da Câmara dos Vereadores, por exemplo? Em termos gerais, eu posso dizer que o controle que o Judiciário pode fazer, de acordo com a Constituição, dos atos do Legislativo, é o chamado controle de legalidade. O Judiciário, pela Constituição, não deve fazer uma análise se aquela escolha, o conteúdo que está sendo discutido no projeto de lei, é bom ou não é, porque não é uma função constitucionalmente atribuída ao Judiciário. Apenas o Judiciário faz o controle de legalidade. Se aquele projeto, se aquela norma, seu regimento interno, por exemplo, se qualquer produção está ou não de acordo com a lei. Resumidamente, o juiz não vai se imiscuir na discricionariedade do administrador no executivo e não vai se imiscuir no conteúdo de um projeto de lei, a não ser que esse conteúdo, então, se revele ilegal ou contrário à Constituição. Então, o Judiciário não faz uma análise de conveniência, porque, como o Marcel muito bem disse, não foi atribuído ao Judiciário a legitimidade do voto para fazer esse tipo de escolha. E a gente cai em temas, por exemplo, que são discussões importantes, né? Falou-se, por exemplo, na pandemia, qual foi o limite da atuação? Todo mundo foi descobrindo como agir na pandemia e talvez só o tempo ainda revelará se essa atuação foi ou não adequada. Por vezes, o Judiciário pode ter se imiscuído em assuntos que não eram assuntos propriamente legislativos e, por vezes, o Judiciário precisou ali atuar. Agora, quando eu falei que nós temos, vocês aqui, vereadores, os senhores presentes, também realizam funções atípicas, os senhores também têm o poder, a prerrogativa de realizar o controle de constitucionalidade. Tamanha é a importância da legitimidade que o Poder Legislativo tem, que o Judiciário, em regra, não realiza o chamado controle preventivo de constitucionalidade. Ou seja, se um vereador ele propôs um projeto de lei ainda não aprovado, ainda não sancionado, e alguém leva esse projeto de lei ao Poder Judiciário dizendo, olha, esse projeto é contra a Constituição, a orientação dos tribunais superiores é que o Judiciário não atue, mesmo que no projeto de lei, em regra, esteja ali uma questão ilegal numa aparência. Por que isso? Porque a Constituição dá ao próprio vereador
ao próprio legislador a capacidade de fazer o controle de constitucionalidade. E aí esse controle não é por conveniência política apenas, é um controle de observar se o projeto é compatível ou não com a Constituição. É por isso que aqui, por exemplo, no Congresso Nacional, nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, para realizar o controle preventivo de constitucionalidade. Nas câmaras também realizam essas sessões, e esse talvez seja um dos exercícios mais importantes dessa harmonia entre os poderes. Há um caso em que o Supremo Tribunal Federal tem admitido o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, uma situação em que eu posso levar ao judiciário um projeto de lei ainda não aprovado para discutir se esse projeto, em tese, abstratamente, é compatível ou não com a Constituição. O único caso admitido atualmente é quando um parlamentar, um vereador, ou seja, um representante do Poder Legislativo, ele usa do mandado de segurança por observar que o projeto de lei estava tramitando em violação às regras do procedimento legislativo. Porque aí se entende, de acordo com a Constituição, que o legislador tem a prerrogativa de que o processo legislativo seja observado. E o porquê? Porque o processo legislativo ele é pensado a partir de uma estrutura de afirmação da democracia. Não observar o processo legislativo é não observar a pluralidade do debate, o que implica em violação lá do artigo 1º da Constituição, como a gente falou, nessa ideia de um Estado democrático que é baseado também em um Estado de direito. Como eu estava dizendo, esse tema é para mais de metro. A gente pode falar sobre controle preventivo de constitucionalidade em diferentes níveis, em diferentes perspectivas. Mas a mensagem que eu gostaria de trazer aqui em breves minutos é exatamente essa, de que o legislativo, o judiciário e o executivo, nessa perspectiva de uma relação harmônica, precisa ter a noção do que pode fazer, mas, acima de tudo, como a boa conduta diz na ética, é compreender o que cada um dos poderes não pode fazer. E assim, a gente consegue efetivar esse desenho constitucional. Nem toda questão é uma questão judicial. Nem toda questão também é de interesse da legislação apenas. O judiciário atua e deve ter a função ali de atribuir segurança jurídica, dando às vezes a palavra final ali na localidade, no município, sobre uma interpretação, sobre uma discussão, mas não cabe ao judiciário tomar as decisões políticas e ser o campo de debate dos interesses do povo. E aí a gente tem exemplos e exemplos, né? Definir horário de funcionamento, por exemplo, é um assunto ou não do judiciário. Mas todos nós temos um compromisso com a Constituição. A Constituição, ela estabelece, então, com clareza o desenho dessas funções, e uma das funções do Poder Legislativo, a sua principal é produzir a norma, mas a sua função atípica também é proteger a Constituição, ali rejeitando, por exemplo, os projetos de lei contrários a ela. E a nossa Constituição confiou essa tarefa ao Poder Legislativo, na prevenção, não ao Poder Judiciário. E ao Judiciário deve ali também entender o limite, a sua autocontenção, jamais atuando no sentido de se imiscuir numa discricionariedade, apenas avaliando os limites da legalidade. Finalizo trazendo só uma última questão, que é uma ideia do que é, então, que o judiciário pode fazer como controle de legalidade. Não é apenas observar o que a lei ali está escrita de forma literal. O judiciário pode fazer controle de legalidade quando também observa, por exemplo, uma violação ao princípio da proporcionalidade. Mas é preciso ter cautela, prudência e temperança, porque as linhas que separam essas questões é uma linha geralmente turva, é uma linha complexa. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, para não exagerar muito aqui no tempo, e eu registro uma vez mais o agradecimento aqui pela oportunidade, pela gentileza do convite. Muito obrigado. Vocês sabem que hoje, essa é uma mesa de Maringá. Hoje tem jogo do Maringá contra o Flamengo. Quem vai torcer para o Maringá aí? Lá no Maracanã, né?
Você sabe, doutor Rafael, vou te contar uma coisa que semanalmente vereadores do Brasil me ligam para relatar variadas coisas e atuações do Ministério Público, atuações que batem lá no Judiciário, nos municípios. Mas eu vou falar uma só, diárias. Às vezes o vereador me liga e fala, pô, doutor Alarcon, o promotor está questionando aqui a minha diária de R$400, R$500, dizendo que é muito alto, perguntando por que eu vou lá em Brasília, no Congresso, que isso é desnecessário. Sabe o que eu respondo para o vereador? Eu falo assim, ó, vamos relembrar, você é mandatário, eleito, membro de um poder legislativo, que tal e qual deve assim ser respeitado, tem 5 funções, a principal delas, a legislativa, que é legislar, a função julgadora, o vereador é também um juiz, porque ele julga as contas do município e os seus pares e o próprio prefeito por infrações político-administrativas do Decreto-Lei 20167. Ele é um fiscalizador, aliás, deriva daí o nome vereador, porque vem do verbo verear. Verear é fiscalizar, em benefício da população. Ele é um administrador, porque ele administra as suas próprias rendas, bens e orçamento, e ele tem o poder de assessoramento quando faz as indicações e requerimentos e etc. e tal. Então, essas 5 funções básicas do Poder Legislativo, e eu sempre devolvo a pergunta para o vereador. Depois de relembrá-lo desse instituto, o seguinte, vem cá, você enquanto Poder Legislativo, por acaso, está questionando a diária do promotor? Está questionando o valor da diária, do deslocamento ou a viagem do juiz, que são outros poderes? Não, não estou, nunca nem pensei nisso. E não pensou porque isso não te compete. Essa é uma questão interna do próprio poder. Da mesma forma que também deve ser. Da mesma forma que também deve ser respeitada a autonomia do Poder Legislativo, a sua discricionariedade em definir e escolher aquilo que faz sentido para a execução do seu mistério constitucional. Claro, ressalvadas as questões da proporcionalidade, da legalidade, da moralidade, que nós sabemos que não é um problema exclusivo do Poder Legislativo, e problemas há em todos os nichos, em todos os poderes, em todos os setores, em todas as profissões. Então, apenas para ilustrar a importância desse nosso papo, porque às vezes, eu gosto do termo imiscuir, às vezes os poderes acabam fazendo, não é nem por má fé, às vezes é por falta mesmo de um pouco mais de contato com aquela questão. Então, apenas um relato daquilo que diariamente se enfrenta e do quão importante será a discussão desses temas aqui para conosco. Eu vou passar aqui para a professora Ana Lúcia, vereadora, deixar a sua mensagem e finalizamos com o sim ou não do doutor Frederico aqui. Muito obrigada. Bom dia a todas, a todos. É uma honra estar aqui como vereadora nesta mesa de juízes, na mesa do Judiciário. E gostaria de cumprimentar o doutor Frederico, assim como os demais doutores, mas especialmente cumprimentar Anderson Alarcon, agradecer pela honra do convite para que fizesse parte desta mesa. E dizer que a relação, como vereadora, a relação que nós temos com o judiciário, já com a questão jurídica, que por vezes termina lá no judiciário, já começa nas nossas procuradorias jurídicas das casas. Muitas vezes ficamos, inclusive, doutor Frederico, sem caminhos para questionar o INAD,
né, o fato de no primeiro momento, na primeira hora, as nossas proposições já serem arquivadas pelo julgamento da Procuradoria Jurídica, que considera inconstitucional o projeto. E dali começa recurso, etc., e debate, que, por vezes, inclusive, necessitaria ter assessores advogados atuando junto com os vereadores, o que não é uma realidade plausível e possível para a grande maioria das câmaras e dos legislativos brasileiros, que, inclusive, que sequer, às vezes, têm a possibilidade de ter assessores exclusivos de cada gabinete. Então, de fato, é muito importante esse debate. As informações que eu ouvi aqui já são profundamente úteis. Acho que esse diálogo aberto é útil. A relação que eu tenho com o Judiciário, por exemplo, recentemente, me fez pensar se eu encaminharia ou não uma questão em que fui vítima de uma empresa de comunicação, uma rede, plataforma, rádio, TV, utilizo uma fala minha na tribuna para se referir a uma opinião que eu estivesse dando acerca do assunto que eles tratavam. Só que aquilo que eu tratei na tribuna não era relativo ao tema do programa. E, inclusive, nós estamos preparando, né, uma ação para encaminhar ao Judiciário, né, se ainda não chegou, ele vai chegar em breve, mas entendendo, inclusive, o problema que o doutor Rafael ou o doutor Eduardo colocaram aqui, mas não vai dar tempo, né? Daqui a pouco, eu não sei se eu serei vereadora na sequência, se eu estarei aqui. É uma matéria que provavelmente demore para tramitar, mas, de fato, como se trata de uma questão que muitos estamos sofrendo, que é fake news, né? A mídia, especialmente a mídia sensacionalista, né? Utilizando a atuação do vereador de forma enviesada, de forma deturpada, e é muito difícil a gente correr, doutores, atrás do alcance que as mídias locais têm. Eles chegam aonde as nossas defesas depois, o nosso contradito não vai chegar. Então, é importante demais, sem dúvida, essa relação, mas eu gostaria também de, aproveitando essa oportunidade, doutora Alarcon, deixar uma sugestão para que seja inscrita, como um tema que eu acho fundamental, inscrita nos anais deste extraordinário, desse virtuoso evento, nos anais da própria União dos Vereadores do Brasil, ou da Carta de Brasília, que vai ser aprovada aqui a partir desta marcha, de que possamos nós aprovarmos uma sugestão de recomposição de todos os legislativos brasileiros a partir dos novos dados do censo demográfico. Nós estamos agora com a população recenseada, os dados oficiais vão sair em breve, o IBGE vai votar, e a maior parte dos municípios, dos 5.570 municípios, não tem legislativos que está composto pelas faixas que a Constituição define. Então, que nesse momento a gente possa tirar desta plenária e colocar no documento final a necessidade de que os legislativos recomponham a sua composição e, portanto, a sua representatividade, ampliando o número de vereadores em conformidade com aquilo que a Constituição estabelece. Porque, de fato, a grande maioria deste importante e mais importante, doutor Frederico, mais importante dos poderes desta República, que é o Legislativo, a representatividade da população tem que ser garantida. Muito obrigada, uma alegria estar aqui e poder encontrar, né, vereadores do Brasil inteiro. Valeu, minha gente! Doutor Fred, para encerrar o painel, eu vou te contar uma história real, entre tantas que eu poderia te relatar. Teve um município, lá no seu estado, em que um vereador, às vezes tem isso na política, descontente com o outro, foi para a rádio e não tinha o que falar e criticou uma viagem que esse vereador teria feito para um curso em Brasília.
E ele se apegou na passagem. Ele falou, ele pagou R$ 2.300 na passagem para ir para Brasília. Isso é um absurdo, essa passagem está superfaturada. O vereador, quando me relatou isso, eu disse a ele, olha, se você superfaturou a passagem, me diz como você fez, me ensina. Até brinquei, porque eu não sei como é que se superfatura. Você entra lá no site, como é que você comprou a passagem? Ah, doutor, pelo procedimento normal, eu entrei lá no site. Estava lá, compramos, pagamos, veio o boleto, não tem superfaturamento. De fato, a passagem estava cara, mas o Brasil não tem teto. Tem dia que você paga R$ 200 na passagem, você paga 3 mil. Esses dias eu fui para Porto Alegre, eu paguei R$ 3.800 num trecho. Então eu falei, bom, então você descansa seu coração, fica tranquilo. Pasme. Ele direcionou essa denúncia, sem provas, ao judiciário local, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e fez um barulho. Eu estou contando esse caso para homenagear aqui o nosso querido Dr. Keppen, atual presidente do Estado, porque esse é um caso que nós estudamos juntos lá atrás. E isso foi objeto de estudo lá na UEM, para homenagear a professora aqui também. Nós estudamos esse caso e apuramos que os processos tramitaram por mais de 6 anos. Só um parecer do Tribunal de Contas, tinha 56 páginas. E aí nós fizemos a apuração financeira de quanto esse processo, fruto de um denuncismo, e que acabou com a absolvição de todo mundo, não poderia ser diferente, mas de quanto esse processo custou para os cofres públicos do judiciário brasileiro. E até o momento que nós pesquisamos, antes da sua finalização, este caso é um caso real. Tinha custado aproximadamente para os cofres públicos, isso sem contar os meus honorários como advogado, as viagens, os deslocamentos, as sustentações orais, sem contar isso. Custou R$ 373 mil para os cofres públicos brasileiros a perquirição processual desse denuncismo por causa de uma acusação, repito, sem provas denuncistas, de R$ 1.000, supostamente superfaturado. Então, essas realidades é que nos preocupam sobremaneira. Esse caso, repito, foi, à época, falado com o Dr. Keppen. Depois surgiu aquele evento, você se lembra bem do Boas Práticas, e nós sempre falávamos desse caso, inclusive inspirado nas visitas que o Keppen fazia à Alemanha, porque lá talvez esse procedimento teria se encerrado já no seu nascedouro, com um pequeno acordo e tal, porque não faz sentido para o Estado gastar R$ 370 mil para ir atrás de uma denúncia de R$ 1.000. Esse é um caso real que nós estudamos e que ainda hoje enfrentamos lá nos municípios brasileiros. Dr. Fred, muito obrigado e é com você. Parabéns, Alarcon, é um ótimo exemplo. E quanto à indagação que ele me fez, da AMP ser essa interlocutora dos vereadores, da UVB, junto ao Judiciário, e também a UVB, essa interlocutora dos juízes, da magistratura com os vereadores, minha resposta é claro que sim. Vai ser um prazer, uma grande honra. Muito obrigado, tenham um bom dia e um ótimo evento. Obrigado, meus caros. Então, finalizando, muito obrigado pela parceria. Em breve vocês receberão notícias desse projeto que desenvolveremos em conjunto. E quero aqui fechar o painel pedindo para que a Marga venha aqui à frente e presenteie o doutor Frederico, presidente aqui da Associação dos Magistrados Brasileiros, com esse belíssimo projeto que nós temos para incentivar, doutor Frederico, os vereadores em todo o Brasil a criarem leis. Doutor Marcel, doutor Rafael, doutora Ana Lúcia, vai levar lá para Maringá já. Eles saem daqui com a minuta do projeto pronta, a justificativa pronta, a cartilha para a aplicação pronta. Qual é a ideia? É criar uma lei que incentive o estudo da educação para a cidadania no município.
para que as pessoas conheçam melhor a sua cidade, o seu estado, o seu país. Então vocês vão levar esse projeto ali para a MB e com certeza nós também faremos aqui parcerias nisso. Parabéns a todos vocês, muito obrigado. Recebam aqui os nossos presentes, certificados e um bom evento a todos. Obrigado, doutor Anderson Alarcon.